Boa noite, pessoal. Nossa, Ney Wilson. Obrigado, professor Ney. Espero que você esteja cuidando aí do seu cotovelo bem aí, dando sequência ao tratamento. Olha, Ana Colani. Denis. Tudo bem, Denis? Adivinha quem eu encontrei, Denis, lá em Assunção? Paulo Conde, lembra? Jornalista. Foi com a gente lá em Shenzhen. E o Varlindo? Cadê o Varlindo? Então, agora ele é o coordenador da comunicação do Comitê Olímpico. Ok. Opa, tem alguém pedindo para participar aqui, ó. Ô, Ana, desculpa, Ana, não vou poder te liberar para entrar aqui na live, tá? É só, eu... Ok, tem mais alguém aqui. Boa noite, Andressa, seja bem-vinda. Ok, pessoal. Queria agradecer aí a todo o apoio do Luiz Marque e da Irina, pelo apoio do Instituto, né? Oh, o David entrou aqui agora. Então nós combinamos agora de fazer uma live, né, na próxima hora, conversar um pouquinho sobre a experiência da medicina esportiva no FOP, né, no Field of Play, no consultório, as diferenças, né? Boa noite, Bruno, tudo bem? Glaucio Paredes, tudo bem, Glaucio? Boa noite. Tô com saudade já do pessoal aí, tá? Então, tá bom. Giane, né, média esportiva GG, né? Ah, ok, deixa eu ver se eu consigo fazer o... Não, tem dois pedidos para participar. Ah, aqui, ó. Convidar para participar. Então, eu gostaria de convidar o professor Valindo Neto e o David. Opa, Ah, agora sim. Boa noite, boa David. Tudo bem? noite, Matheus. Tudo bem? Beleza? Valindo, boa Tudo noite. jóia. Noite. Beleza. Então tá jóia, pessoal. E aí, David, tá no congresso? Tô no congresso, cara. Experiência única. Muito bom esse primeiro dia, muita coisa bacana aí pra ser discutida nos futuros próximos aí. Uhum. Clima bom em Curitiba também, eu tô fazendo sozinho aqui e aliviou um pouco a tensão do frio. Quem é nordestino sabe que pesa um pouquinho. É. Olha lá, temos a presença aqui do Carlos Carneiro, da CBDU, participando aqui assistindo a nossa live aqui. E aí vou pedir, por favor, pro Luiz e para a Irina, se tiver alguma pergunta importante que vocês virem na live aqui, a gente passar aqui, vocês lembrarem a gente, tá? Gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Matheus Saito, sou ortopedista, médico do esporte. Atualmente sou um dos coordenadores, né, junto com o Valindo, do curso de medicina esportiva, do Vita, uma parceria com a Unicid e o Unixul, né, que tem formado e trazido os benefícios da medicina esportiva para vários profissionais, né. Já fui coordenador médico do Comitê Olímpico, da Confederação Brasileira de Judô, e recentemente estive junto com o Valindo no evento do Comitê Olímpico, né, fazendo parte do time Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, né. Valindo, quer se apresentar? Beleza. Boa noite, pessoal. Tá ótimo aí. A galera que já acompanha
a gente tivemos junto a oportunidade de trabalhar em outras cidades. Meu nome é Varlindo Neto. Não tenho medo do frio não, viu, David? Adoro um friozinho. E aí, eu brinco, né, Matheus? Nasci dentro do meio esportivo. Tive dentro de casa, né, toda uma formação com meu pai, minha mãe ali sempre do lado, em especial na modalidade de atletismo, o que me fez crescer todo o interesse e despertar essa vocação para a área esportiva. Dentro da medicina, alguns anos antes do David formar, ainda não tinha essas oportunidades, né, da especialização, da medicina esportiva. O pessoal tinha muito como área de atuação, mas não tanto quanto a especialidade propriamente dita. Daí eu fiz o caminho da clínica médica, em sequência a medicina esportiva. Aqui eu trago um relato pessoal, né, que eu estou inserido, como você já comentou aí, no alto rendimento, e tudo começou com a especialização, que é uma dos motivos que a gente está aqui hoje, para falar sobre esse caminho, falar de experiências e o quanto, eventualmente, essa formação, através da especialização, pode trazer bons resultados aí, de ponto de vista profissional. Então, eu nasci nesse meio e assim pretendo ficar até quando o Papai do Céu deixar. Vai ficar bastante tempo. E aí, David, você, se apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor. Então, gente, boa noite. Sou David, sou de Salvador, Bahia. É, comecei meu caminho na medicina na pediatria. Hoje em dia, segui o fluxo aí da medicina esportiva. Tive o prazer imenso de ser bastante instruído por essas duas peças extremamente importantes e competentes no que fazem. E hoje me dou o luxo de trazer um pouco disso aqui para vocês, né? Saber a logística da medicina esportiva em alguns segmentos da área, certo? E como o Valindo falou, também estou um pouco inserido na área do esporte. Tenho o triatlon, comecei desde cedo, na verdade, na corrida. Hoje em dia eu faço triatlon e continuo treinando aí também, firme e forte, para manter algumas provas do Ironman aí futuramente, nesse meio termo aí da área da medicina, né? Que a gente, além de ser médico, também a gente tem outras coisas também que é bem bacana, a da área da medicina esportiva que traz pra gente, né? Saber lidar com pessoas, assim, de um público bacana e, inclusive, público que você também trabalha e faz determinado esporte, que eu acho que é uma das coisas bem interessantes. Muito bom, muito bom. David, conta um pouquinho aí da sua trajetória aí, na acadêmica ali, né? Como é que você começou, a medicina, como é que foram as escolhas das especialidades? Conta pra gente. Então, inicialmente, eu comecei a medicina. Eu entrei na faculdade, na verdade, com o intuito de fazer pediatria, né? Sempre foi minha primeira escolha e nunca mudei até então, né? E então, entrei na faculdade, fiz liga de pediatria, fiz congresso, trabalhei com alguns artigos relacionados também à questão da pediatria. Saí da faculdade, né? Terminei a faculdade na UniFTC, lá de Salvador, né? E terminei a faculdade, entrei direto na residência, né? Fiz residência no subúrbio. Inclusive, não terminei a residência, tá? Deixando bem claro aqui que eu não terminei a residência. Por motivos pessoais, eu comecei a estudar um pouco da medicina esportiva. Peguei o livro de fisiologia do exercício, né? Não conheci o Matheus, não conheci o Valindo ainda. Na verdade, essa área da medicina esportiva, para mim, eu não tive contato nenhum na faculdade, inclusive. Então, eu comecei a ver isso aí porque eu de verdade queria melhorar minha performance no esporte. Então eu comecei a estudar, pedi inclusive, na verdade quem foi, digamos assim, um mentor para mim inicial foi o Paulo Puccinelli, foi uma pessoa que, assim, como eu faço triatlo, eu fui atrás dele e vi que ele era referência na área, ele começou a me instruir nisso um pouco. E aí ele me indicou alguns livros, fui estudando, comecei a me interessar na área, comecei de fato a gostar, e aí fui buscando na sociedade quem eram as referências para fazer isso de fato. Então, assim, uma das coisas importantes que me atraiu para conhecer esses meninos aí foi justamente o fato de ser um curso que tem uma sociedade, né? E que tem um credenciamento com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte.
E aí comecei a ser instruído por vocês dois, né? O Valindo e o Matheus. Então, basicamente, eu entrei na medicina esportiva com o intuito de melhorar o meu rendimento no esporte. E, graças a Deus, eu estou bem inserido, assim, no que eu estou fazendo. Estou bem dedicado, estou bem à vontade, digamos assim, com uma área que eu de fato escolhi, né? Legal, legal. Validou, fica à vontade aí. Então, aqui é um bate-papo entre os três, né? E o tema dessa noite é medicina esportiva no consultório e no FOP, né? Vamos falar do que primeiro? Do consultório ou do FOP, Valindo? E Fechou? é, Valindo tá mudo. E, não, Valindo tá mudo, tá mudo ainda. E aí, David, quer falar primeiro o quê? Do consultório ou do Ah, FOP? vou falar um pouco. Conseguiu, Valindo? Consertar aí? Saiu um pouquinho de áudio aqui. Não, não conseguiu. É, e Então, Valindo. e Valindo caiu, igual o náutico dele. Coitado, não, vamos falar de. Hoje o dia tá tenso aí para falar de futebol. É, tá Vamos lá, tenso. vamos falar de consultório então, David. Você me fala uma coisa, você, né, clínico, fez iniciou, né, a sua formação na pediatria. Como você vê, né, como a medicina esportiva pode ajudar nessas crianças que ficaram enclausuradas aí, ficaram fechadas? O que você vê de problemas que surgiram e como a medicina esportiva pode ajudar, né? Que eles foram enclausuradas agora nessa É, pandemia. então, Matheus, é o seguinte, por incrível que pareça, né, eu trabalho mais na área de consultório mesmo, né, eu tenho um público, eu brinco dizendo que na verdade que a medicina esportiva é uma coisa muito ampla, não é só, o pessoal se engana, que é só atleta que tem que ir lá, primeira coisa, deixando bem claro isso, tá? Engloba muitas coisas importantes, inclusive as pessoas que querem iniciar atividade física, né? Então, eu acho que é um passo importante é procurar um médico do esporte para te instruir da melhor maneira possível, né? Então, tem um público bastante variado, tanto esses pacientes que tendem que querem iniciar E atividade física, quanto também o pessoal, não vou dizer que é um alto rendimento, né? Mas o pessoal também que tende a melhorar um pouco de performance de atletas, de atletas amadores. Na pediatria, eu tenho acompanhado alguns atletas da base de futebol e alguns atletas de luta em vamos Salvador, tá? vamos falar Oi? ainda Vixe. um pouco dessa questão Tá tendo um delay para vocês de Valinho? Tá, tá. da inserção. Não, mas vamos lá. Vamos continuar como é que a gente estava então. Então, assim, de uma maneira geral, eu tenho visto, inclusive, acompanhando essa nova geração, principalmente por conta do Covid, que assim, o índice de obesidade, né, isso foi bem claro, bem instituído de uma maneira geral entre números, que cresceu muito, principalmente crianças, tá? A gente vê que essa molecada de hoje tem um certo apreço maior em rede social e aí isso acaba desestimulando, inclusive, a sair do comodismo deles, né? Isso a gente pode lidar como comodismo sim, que eu acho que criança a gente tem que lidar dessa forma. A criança e adolescente hoje eles vivem num mundo que são bem instruídos com informações, então sim, é um comodismo. E o que eu mais vejo também é a questão dos pais, que às vezes os próprios pais eles não conseguem tirar a criança dessa forma e não tem instrução para isso, né? Como é que a gente vai iniciar a atividade física com a criança, né? O que eu mais vejo, meu filho pode fazer musculação, meu filho consegue fazer esse tipo de treino, como é que eu vou colocar uma criança para fazer uma atividade física? A gente precisa primeiro saber a diferença de uma atividade física e um exercício físico, né? Então, assim, e esporte são coisas completamente diferentes. Então, eu acho que o desafio na pediatria hoje, pós-pandemia, é justamente esse, é tentar introduzir novamente, tá? Porque antes da pandemia a gente tinha um agregado de crianças que gostavam muito mais de fazer esportes, fazer atividade física, e hoje a gente vê uma demanda de crianças um pouco mais sedentárias, tendendo a ficar um pouco bastante em casa, tendendo inclusive a melhorar o rendimento na própria escola por conta disso, tá? Então, eu acho que uma dificuldade levando em conta a pediatria e o esporte. Além disso,
é essa questão pós-pandemia. Claro que tem outros fatores importantes que trazem para a gente, né, que já cansei de ouvir treinadores, inclusive, falando sobre o próprio hormônio em crianças, dizendo que precisa tomar hormônio de crescimento, sem necessidade, e aí vem as dúvidas dos pais, aquela coisa toda, né? Tem questões familiares envolvidas por conta da pandemia, e aí em casa as coisas estavam funcionando muito bem, então a criança já desenvolve um tipo de distúrbio de ansiedade muito cedo, então são Uhum. coisas que eu tenho pegado, assim, tenho tirado dúvidas, né, de umas pessoas, do pessoal, e a galera que realmente procurar um certo acolhimento nessa área, do meu lado. Muito bem, muito bem. É realmente assim, é um desafio e uma necessidade hoje em dia, né? A gente ter esse tipo de orientação. Você aí no Congresso deve estar vendo algumas aulas sobre aquela relação entre atividade física, especialmente a cíclica, e produção de neurotransmissores, né, que estão relacionados ao aprendizado, em relação à coordenação, cognição. Já teve Exatamente. alguma apresentação dessas ou ainda não chegou? A gente teve uma aula com a Gisele, inclusive, hoje, no Congresso, que foi a Gisele e a Silva, que foram aulas espetaculares, né, na medicina do esporte e na pediatria. Elas trazem justamente essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né, a questão do aprendizado, e foi como eu falei, a questão do desenvolvimento na própria escola, né, do aprendizado. Então, isso aí é extremamente importante. Inclusive, a gente vê que a nova geração que tem nascido, né, já anda, eu tenho observado bastante isso, já anda bastante bem sabida, bem esperta, né, com alguns estímulos muito mais precoces do que as antigamente. Então, assim, essa questão de neurotransmissores, essa questão do estímulo neuromuscular, essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor, é muito bem atrelado quando você consegue colocar o exercício físico e a atividade física em criança. Claro que tem suas nuances. A gente não vai chegar para uma criança de 11 anos de idade, você vai para uma academia aqui agora, vai botar um instrutor qualquer e vai fazer exercício físico. Não é assim que funciona, né? Então, Uhum. você tem todo um processo de adaptação da criança, principalmente por conta antes da puberdade, que depois da puberdade, que começa a questão da adolescência, já muda algumas outras coisas, muita alteração hormonal. A gente precisa saber trabalhar da melhor maneira, tanto para a criança quanto para o adolescente. Então, se engana aquele que pensa que criança tem que ficar em casa só brincando, tá? Se engana muito, porque eu acho que a gente já passou dessa fase e a nossa principal fase agora é tentar trazer uma geração muito mais saudável, muito mais competente no esporte de uma maneira de aprendizado, de uma maneira assim que você consiga disseminar, Uhum. inclusive até levando do ponto de vista de novos talentos, né? Trazer pra gente novos talentos Perfeito. aí no esporte. Eu acho que é extremamente importante isso. Legal, muito legal, David. Deixa eu falar um pouquinho da minha, né, lá na medicina esportiva, no meu consultório, né? Para mim, a medicina esportiva é mais uma especialidade, é um estilo de vida, é um, é aquele caminho, né, que você traz a saúde para os pacientes, né, de maneira plena, né? Você Perfeito. não está lá olhando para a lesão, né? O ortopedista que faz medicina esportiva não está olhando só para aquela lesão do joelho lesionado, do tornozelo lesionado, do polegar que machucou, né? Mas de todo o contexto, né? O que você pode fazer. Hoje eu atendi um paciente no consultório muito bacana, 60 65 anos, joga futebol, lateral direito do time dele, do time acima de 60 anos, Deve e correr, hein? ele faz preparação física, faz o treinamento dele 5 vezes por semana, entre musculação, a parte aeróbica ali, para poder jogar uma vez por semana, para poder jogar bem, né? Jogar bem. Machucou o joelho, tá com uma lesãozinha do joelho, mas qual que foi a nossa orientação para ele? Olha, continua fazendo todo o resto e nós vamos dar um jeito de manter o trofismo do seu joelho de algum jeito a lesão, né, estiver cicatrizando para não perder esse trofismo e poder recuperar e voltar o mais rápido possível, né? Outro, Sim. outro paciente que machucou, com a mão machucada, né? Falei, olha, não vai parar de fazer a sua atividade física na academia. A gente dá um jeito, adapta ali, põe uns wrist, umas proteções, os wrist hooks ali
fazer o exercício, mas você vai continuar, porque os benefícios são muito grandes, né? Eu acho que É, ó, que a galera, assim, a gente vê que eu brinco dizendo que assim, a mulher precisa do obstetra, do ginecologista, uma criança precisa do pediatra, esporte, lida com aquele que faz exercício físico e atividade física, né? Então, qual é o uhum, lance? A gente não trata, vamos botar entre aspas isso, tá? A gente não trata diretamente a lesão, a gente tenta entender o mecanismo que gerou aquela lesão. É muita coisa por trás disso, não é só simplesmente chegou, não, o cara lá teve simplesmente um entorse de tornozelo, mas tudo bem. E aí, se ele não tivesse alguma coisa alterada, inclusive no joelho, não dormiu bem, alimentação precária, tudo isso pode alterar, inclusive, a performance dele no próprio esporte, que tem cursar com a lesão, né? Não necessariamente é um proxidão ligamentar naquele momento, né? Então, assim, eu isso. acho que a gente tem lidando com o mecanismo que gerou essa lesão, englobando tudo, a questão do sono, alimentação, enfim, outros fatores. Eu acho que é uma das coisas que deixa a gente assim muito mais à vontade de lidar assim de certa forma com o atleta, porque a gente consegue envolver muito mais coisa do que além do processo ortopédico ou a parte muscular em si. Que bom. Ó, antes de passar para o Valido, o Valido piscou, eu vi que ele não está congelado, ele tá ao vivo mesmo aqui. Queria agradecer a audiência aqui, vi aqui o doutor Leonardo Chialheiro, doutor Mourão, nosso colega médico do esporte já, né, que divulga muita informação aí nas redes sociais. Paulo Nakashima, técnico de beisebol, da Seleção Brasileira de Beisebol, tá presente ali também, né? E tá todo mundo que tá entrando aqui e participando. Danusa Shira. Ah, Edu Insfran foi aluno. Eduardo Insfran, da nossa primeira turma de 2019. Ele é paraguaio e agora revalidou o diploma aqui no Brasil. Está fazendo residência agora de ortopedia na Unicamp, né? Coisa boa. Futuro cirurgião de mão ali, se as coisas continuarem assim. Queria agradecer ao Edu por várias dicas que ele deu lá de Assunção, no Paraguai, né, onde nós fizemos a última competição, e ele deu várias dicas sobre a região. Edu, muito obrigado, né? E falando na pós-graduação, né, eu gostaria de lembrar a todos que nós vamos abrir, a partir de hoje, abrir as inscrições para a pós-graduação para a turma de 2023, né? E espero, né, que tenha já tem uma lista de espera, uma procura, né? Mas a gente deixou para abrir hoje só a lista oficial, então quem está na lista de espera nas próximas semanas aí vai receber contato aí do pessoal. Valindo, tá com a gente? Eu tô achando que o Náutico tá dando ruim aí pra ele. É, pô, Valindo, foi sabotado aí pelo áudio, né? Foi. Vamos lá. O David, e fala uma coisa aí, e FOP, né? FOP, né, para quem não sabe, é a abreviação a sigla que significa Field of Play, né? O campo de jogo, local de competição. Pode ser um campo de futebol, pode ser um tatame de judô, pode ser a pista de atletismo, né? Pode ser a piscina, né? Então é o FOP, é o lugar onde as coisas acontecem. Você já fez algum FOP aí? Já presenciou? Conta aí alguma história. Fala, qual foi o seu caso mais dramático de FOP que você já teve? Ó, assim, de certa forma, o caso mais. Já participei de alguns eventos em campo, né? Inclusive de um evento de corrida que teve em São Paulo. Foi com a doutora Ana, né? A doutora Ana Sierra, gosto muito dela. Ela é uma pessoa assim. Ah, verdade. Pois na prática, né? A aula de preparação de evento esportivo, né? Foi, exatamente. E eu conversei com ela, fui participar de um evento esportivo com ela, e foi assim, uma coisa completamente diferente da nossa realidade de consultório, né? Então, a gente tem que ficar, inclusive, bastante atento, porque quando você está lá em campo, de fato, tudo pode acontecer, né? Você vai encontrar gente simplesmente que chegou, vai passar, no meu caso, foi na corrida, que vai chegar bem, mas a grande maioria chega trabalhando, chega trocando perna, chega desidratado, chega com alguma alteração importante, que inclusive nesse dia a gente teve que chamar uma ambulância, que teve um paciente bastante grave na corrida. Então, assim, foi uma coisa, uma experiência, dos eventos que eu participei, foi o único de fato que surgiu essa oportunidade. O paciente apresentou uma hiponatremia, né, suspeita, na verdade, de hiponatremia, né?
grave e, inclusive, teve alteração eletrocardiográfica e tudo mais, né? Teve um distúrbio de sódio, né? Para quem não sabe, hiponatremia é um distúrbio de sódio. E aí teve que chamar a ambulância. Ele estava grave, distúrbio eletrocardiográfico, tinha alteração do nível de consciência. Então, assim, foi uma experiência bacana que eu tive nesse evento. Tive o prazer de participar esse domingo de uma copinha com crianças, né, lá em Salvador, no estádio Manuel Barrada, lá do estado do Vitória, né. Foi Uhum. mais uma confraternização, mas o pessoal do evento realmente tinha necessidade de ter um médico, obviamente, até porque é um evento inclusive com crianças e estava em um horário um pouquinho mais tarde, e aí me convidaram para fazer parte dessa equipe, né. Foi bacana, não teve nada assim de grave, né, a molecada se divertiu bastante. E agora, dia 5, dia 6, eu vou cobrir o primeiro evento de CrossFit que vai ter lá em Salvador, um evento grande, na verdade, um evento que abrange a região de uma maneira geral do Nordeste. E aí eu fui convidado para compor a equipe médica lá do evento, um evento bastante grande que, inclusive, bem organizado, né? Porque, assim, a gente sabe que a questão de eventos esportivos é uma coisa muito delicada, né? Já é difícil para São Uhum. Paulo, que é um porte, já tem um porte muito grande, já tem uma estrutura, inclusive, da parte da secretaria e tudo mais. Lá em Salvador, cara, não tem nada disso. Então, assim, é algo que o pessoal se atentou e que quando veio até, inclusive, falar comigo, conversei um pouquinho com a Ana, falei, ó, vamos lá. Para eu fazer esse evento, eu preciso de tanto, preciso disso, 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 só vai funcionar se for dessa forma e tal, tal, tal. E eles acataram de verdade, que Isso. o evento vai funcionar e foi bem bacana. Então a gente está tentando trazer um pouco disso para a realidade lá da Bahia, porque de fato é um pouco desorganizada essa parte. Ô, David, você falou igual a Ana mesmo? Chegou lá, pessoal, tem que ser desse jeito, se não for assim, não tem. Aprendeu isso na Tentei, aula? tentei, porque ela é meio brava, não consigo ser brava esse ponto dela, Uhum. ela é meio Mas brava, mas o é pessoal isso mesmo, né? conseguiu. Isso é uma coisa muito interessante, que a professora Ana Serra, né, a professora do nosso curso, ela não só dá a parte técnica do que precisa, mas ela Uhum. fala como convencer o organizador que não quer Perfeito, gastar, né, perfeito, a fazer o planejamento, né? O FOP tem isso, tem todo aquele planejamento prévio ali que pode acontecer para dar algum problema, e tem a satisfação, né, de você estar lá junto com o atleta, né, vendo ele performando, não é? não faltou helicóptero, né? O helicóptero realmente não consegui, Luiz, mas na próxima, quem É. sabe, eu devo conseguir. Ah, pergunta para Ana como é que ela convence o pessoal a ter o heliponto ali, né? Ah, ali, nossa, deixei a batinha é bruta, é bruta. Ela tá aqui, eu me bati com Tá. ela hoje, conversei com ela bastante. E, Mas e assim, qual que foi eu tô com o Oi. pessoal aqui de Salvador, também tô com o pessoal do triatlo aqui. Ainda não tive a oportunidade de Aham. cobrir, porque não, na verdade, num evento que era para eu cobrir a- com a sociedade não, a comissão de triatlon da Bahia, eu não pude ir por conta de questões familiares mesmo e acabei não podendo ir, mas eu tô com o pessoal do triatlon da Bahia, né? Quando tem alguns eventos esportivos, o pessoal me chama para cobrir e por nada melhor do que cobrir um esporte de que eu estou bastante inserido, né? Que é, é uma das coisas, inclusive, que eu amo estudar essas partes de endurance, né? O triatlo, corrida, natação de uma maneira geral, o esporte Opa. Poxa, então eu tô com essa pessoal daí também, né? Além a parte do triatlo eu já tô mais como fixo, né? Então a galera sempre como tem alguma coisa entra em contato comigo. Uhum. Então lembra de falar com o professor Barlindo, né? Depois aí discutir bastante sobre endurance com ele. Ele gosta Prazer. muito Ele não dessa voltou área. mesmo, né? Ele não Eu voltou? estou tentando fazer ele voltar aqui, fazer ele voltar. Enquanto o Valino não volta, eu queria saber se a Ana Ercolani tá ainda acompanhando o vídeo. Eu sei que a gente não pede a gente geralmente não abre para os alunos. Deixa eu ver se a Ana Ercolani tá aqui. Porque ela é um exemplo aí de medicina esportiva. Deixa eu ver se ela pode falar rapidinho com a gente. Ela pediu para entrar aqui.
se ela entrar. Oi, Ana, tudo bem? Tudo de você. Tudo bem? A Ana é nossa paciente lá do Vita. E conta um pouquinho pra gente, Ana, sobre o Kung Fu. Como é que, Bom, sobre o seu esporte? nós fizemos 2 cirurgias, né, nas mãos. Aham. E eu sempre gostei de caminhar, enfim, sempre fiz isso. E eu estava procurando mesmo alguma coisa para fazer. E até eu fui numa escola procurar fazer Tai Chi Chuan. Mas o professor disse para mim, olha, nós não damos aula de Tai Chi Chuan, mas a gente faz Kung Fu. Você não quer vir fazer uma aula? Eu falei, eu gosto, eu quero. E eu fui, há 3 anos e alguma coisa. Detalhe, eu estou com quase 70 anos e eu já sou faixa verde em Kung Fu. E eu sei que você me segue, Matheus, e eu sou muito feliz. Eu sou a aluna mais velha das escolas do Kung Fu. E toda vez que eu presto exame, agora eu vou fazer exame para a faixa azul, e toda vez que eu presto exame, eles fazem eu levantar e falar: quantos aninhos você tem? E aí eu fico toda emocionada. Hoje, inclusive, eu fiz uma indecência, não, impedência. Bioimpedância? E você sabe que eu estou com a letra I um pouquinho abauladinha e eu estou bem. Massa muscular. E a moça Muito não. bem. E a doutora não acreditou que eu tinha 69 anos. Isso aí, Ana. A maior satisfação da gente, né, no consultório é ver isso, né? Ver alguém mudando totalmente, né, o Mudou, estilo de vida, né? cheguei a perder 9 quilos. Isso. Perdi 9 quilos e me sinto. Doutora Ana Sierra entrou aqui, Ana. Tava Ó, falando dela. doutora Ana, o David aprendeu muito bem com você como fazer a organização de evento esportivo. Parece que ele peitou o pessoal ali e na próxima vão até liberar um helicóptero para ele. Então, agradeço a participar. Tá Muito bom, tá joia. Tchau, Ana. Ana obrigada. Tchau. Colani, um abraço. Você consegue desconectar aí? Acho que sim. Vamos lá. Se não fica aí com a gente. Valindo, e aí? Conta pra gente, qual que foi o caso, o caso de consultório ali que mais te marcou? Eu acho que não vai dar muito certo pra Valindo, não. É. Valindo, eu vou continuar aqui com o David, tá? Que acho que tá mudo aqui também. Não sei. Ó, tô dando a Sierra aqui, comentando, meu Deus, aí. Depois você conta para ela como você aprendeu direitinho, né? Na aula, tanto a parte técnica quanto a parte, né, de. Com essa daí eu aprendi. É isso aí de fazer evento esportivo, com certeza. Tem que ser sutil, segundo ela. Tá. É isso aí, tem que ser assertivo, né? Tem que resolver, né? Muito bem. Olha, ah, para mim também o FOP, né? O FOP tem duas características. O planejamento você tem que estar lá, saber, né? Desde as rotas de fuga, equipamentos, quem vai estar lá para te ajudar, como é o esporte, se pode ou não pode entrar no local para atender, se precisa esperar o árbitro liberar, qual esporte que tem esporte que sangrou, tem que parar, tem esporte que, É, dependendo de onde está sangrando, pode continuar, né? isso aí foi Então, tem. interessante. E a gente teve uma aula hoje disso, sobre lesões do esporte, e eu achei interessante falando sobre o boxe, né? Inclusive a relação com o médico em campo, com o próprio árbitro, é extremamente Uhum. importante na decisão de se você vai parar a luta ou não. Então, assim, alguns tipos de lesões,
inclusive lesão em supercílio, lesão em boca, dependendo de como tiver, se você tiver o olho já inchado, você tem que parar a luta. Tem muita coisa envolvida nisso aí que não é simplesmente vou pra lá assistir e fazer uma sutura ali. Inclusive, se você passar na luta, você tem que fazer uma sutura intradérmica, porque na próxima luta, se tiver exposto, você pode ser desclassificado. Então, assim, é cada detalhezinho que a gente, que a medicina esportiva traz pra gente, que você fica, caramba, eu acho que eu realmente estou no lugar certo. É, é. Esse meu foco, E, o foco é muito diferente. É muito diferente do consultório, nem se compara. Você tem que ficar esperto, principalmente no futebol, que você não consegue, às vezes, olhar o lance direito, você tem que estar em pé o tempo todo, prestando atenção no que está acontecendo. Então, é uma coisa realmente muito delicada, porque se você piscar o olho, você perde o lance, você perde o que realmente aconteceu. Luta, a mesma coisa. uhum, é. O Luiz Marque colocou uma mensagem aqui que é para poder saber onde o cavalo cai, né? Essa daí foi uma das melhores experiências mais dramáticas aí na medicina esportiva, né? Tava lá nos Jogos de Lima 2019, cobrindo uma prova de cross country, né? De pismo de cross country. Então, é uma prova longa, né? O trajeto é longo, não tem como cobrir todo o espaço. Então, o que eu fiz? Eu fui lá para os veterinários e perguntei, né? Os veterinários são quem entende mais do assunto, né? Eu perguntei qual é o melhor lugar para eu ficar. Eles ficaram, ó, fica aqui, que aqui você consegue ter uma visão de um trajeto, do outro trajeto ali. E realmente era um lugar que dava para ver uma visão um pouquinho melhor. Né? E de repente, eu tô lá e vejo, né, um cavalo tentando saltar o obstáculo, ele bate a mão, né, a pata dianteira, a mão no obstáculo, cai, o cavaleiro cai junto. A sensação que eu tive é que o cavalo caiu em cima do cavaleiro mesmo. Depois eu pude ver que ele conseguiu desgarrar, eles caíram separados, mas o cavalo rolou em cima dele. Mas foi uma situação bem dramática, né? Aí eu olhei, na hora que eu olhei, eles já falaram, ó, é nosso, né? Saí correndo, fui lá atender. E por sorte, tinha uma equipe de atendimento pré-hospitalar lá muito bem organizada, já cercaram o local, já isolaram, né, já tiraram o paciente, né, o atleta paciente do local já pranchado, imobilizado corretamente. Fui junto com ele para o hospital, mas se eu não tivesse tido a humildade, a curiosidade, né, de perguntar para a equipe, né, qual é o melhor lugar para eu ficar, né, onde eu posso ir, provavelmente eu só saberia do que aconteceu depois que o resgate já tivesse ido embora, né? Mesmo porque na hora que a maca entrou na ambulância, eu nem perguntei, eu entrei junto depois que eu falei, ó, sou médico da equipe, eu vou junto com vocês, para onde ele for eu vou com vocês. É interessante você falar isso, porque assim, não é só a parte clínica, a gente tem que saber pouco não, bastante de trauma. Então, saber atender o paciente na emergência, um paciente grave, saber conduzir esse tipo de paciente. Inclusive, a gente já viu no próprio futebol o paciente tendo parada cardiorrespiratória. É. Então, a gente tem que saber bastante a questão da emergência clínica, saber bastante a emergência ortopédica, saber manejar o paciente que tem uma emergência ortopédica, saber manejar um paciente que entender o paciente, entender como fazer um atendimento do paciente politraumatizado, porque foi o caso desse paciente do cavalo, né? Um paciente Uhum. politrauma. Então, não envolve só simplesmente sentar e atender um cara que quer melhorar um rendimento, alguma coisa do tipo, né? É toda uma coisa muito mais além do que Bom, isso. essa parte aí tem a aula, né, muito boa do Varlino aí, né, de urgências clínicas, né? Aliás, só para lembrar quem entrou agora na live, as inscrições estão abertas, né? A partir de agora estamos abrindo as inscrições para o curso de 2023, para a turma de 2023. Quem já estava na lista de espera vai começar a receber os contatos aí, né, da nossa equipe para as entrevistas aí para o ano de 2023. E aí, Valindo, consegue falar com a gente agora? Tomara que Ah, sim. agora sim, agora sim. Agora vai. Vamos lá, conta pra gente aí, ó, sobre um caso emblemático de Difícil consultório. lá, tive que mudar de cômodo. Caso emblemático de consultório, olha lá, ainda gravando aqui. Será que eu vou me comprometer?
Eu brinco muito, tem a aluna aqui da Universidade de Santa Amaro. Santa Amaro era o bairro da minha universidade, lá em Recife, e, por coincidência, Santa Amaro foi o nome da universidade que eu dei aula por quase 10 anos. E aí, falando em medicina esportiva, todo, qualquer um, sem ser necessariamente atleta, no fim, a conclusão é que eu engravidei uma paciente que chegou lá para passar consulta de rotina e ela estava absolutamente sedentária, estava sobrepeso, tinha uma provável síndrome de amenorreica ou anovulatória. E aí começou a praticar exercício, começou a melhorar a qualidade de vida, sem perceber, ela pulou, coisa que não estava acontecendo por conta da resistência, aquela cascata, né? Que com a síndrome plurimetabólica, e aí a gente volta na outra consulta grávida. E aí a gente chegou à conclusão que engravidamos a nossa paciente. Só de orientar com relação a melhorar com a dieta, a alimentação e exercício, terminou que foi fantástico. E David estava falando agora de situações ali no box com relação à regra, você termina que consultório, os casos que mais motivam e provocam a gente pensando no atleta amador de alto rendimento é aquele que tem tudo, que tem uma prova para ser daqui a 2 semanas e a gente consegue segurar na mão junto e dar o indivíduo habilitado para conquistar o objetivo dele. Então, essas nuances aí fazem parte da formação, fazem parte da atuação. Como o David falou muito bem, você tem que estar preparado, não adianta querer se colocar sem ter a capacidade para tal, tem que ter essa formação, você pode ter o mais clínico, a pediatria é muito bem-vinda na medicina do exercício do esporte, ainda mais nos tempos em que algumas crianças terminam que viram a promessa, né, da sua família para eventuais ganhos futuros. Então a pediatria ela é mais do que bem-vinda. Assim como, né, Matheus, a gente já teve aí a oportunidade de ter alunos da dermatologia, da radiologia, alunos de anestesiologia. Bom, fora que esse time tem que estar junto. Como está aqui participando na nossa live, a gente tem a fisioterapia, a nossa queridíssima Flávia Rocco, Rui Rágio, o nosso Zico, que é um craque da massagem, que se bobear tá nos assistindo lá de Doha, no pessoal, queria registrar aqui a audiência ilustre uma boa aí. Quando a gente se junta, meu amigo, da Dani Zangrando também, judoca, é o paciente, Dani Zangrando aqui participando da live também. atleta, aquele indivíduo que quer performar, seja para melhorar a sua qualidade de vida, seja para completar uma prova aí desafiadora. É isso aí, David, acho que deu para entender, né? Ainda tá picotando, mas deu para entender, deu para entender aí, passou a mensagem aqui, ó. O Dr. Fernando Borges aqui entrou também, né? Nosso expoente aí, já ajudando a divulgar, né, os benefícios da medicina esportiva nas ligas acadêmicas. Aí, então, isso é muito, muito bom, né? Então, como o Paulinho disse aí, a presença ilustre aqui da equipe de saúde, né, do time Brasil, Flávia Rocco, Rui Rágio,
Glaucio Paredes, né, presente aqui. Você viu o Denis, o Varlindo? O Denis entrou da CBDU, entrou também de Kazan de foi com a gente, Kazan e Shenzhen, tá? Tava ali presentes. Né? Só tem fera. É, Isso aí é interessante porque a gente nunca trabalha sozinho, né? Essa galera aí é fundamental para todo o processo de desempenho de qualquer atleta que existe. Então, não tem como. vamos lá, então falando de equipe multidisciplinar, né, David? No consultório, quais profissionais que você interage mais ali, que você sente ali? Eu tenho duas figuras que estão comigo aqui em Salvador, né? Trazendo uma saúde a mais para os atletas, que eu vou citar nomes que são pessoas muito queridas, então não tenho problema com isso. É o Jorge Tavares, que trabalha comigo na fisioterapia e é osteopata e trabalha na linha esportiva há cerca de 15 anos. E o Léo, que é psicólogo do esporte, lembrando, a psicologia é extremamente importante para qualquer atleta, tanto atleta amador quanto atleta profissional, inclusive aquelas pessoas que estão saindo do sedentarismo, tá? Então a psicologia se engana de que não, aquele que achar que não é importante para medicina esportiva, tá? Então são pessoas que eu lido bastante e tem algumas figuras nutricionistas que tem assim que linkam demais no meu dia a dia, né? Que eu consigo levar. Tem um nutricionista que eu já encaminho mais a galera da pediatria, que eu já sei que é mais especialista nessa área. Tem o pessoal mais do alto rendimento, o pessoal que trabalha mais com parte clínica da nutrição. Eu tenho interação com eles, de uma maneira geral. Massoterapeuta também, em campo, assim, devido aos eventos que eu já participei, eu não consegui ter um pouco contato com um time, de certa forma, completo, como vocês têm, né? No Brasil e tudo mais, quando vocês viajam com a equipe e tudo mais, mas eu consegui ter um contato mínimo, eu acho, com a equipe que consegue resolver, eu acho que quase 100%, né, digamos assim, dos problemas que a gente tem. Não, mas os contato mais mesmo é a questão do psicólogo e do fisioterapeuta. E é bem interessante quando você consegue lidar bem com a equipe de fisioterapia, né? Porque, acredite, eu só sou um mero espectador na arte de trabalhar. É muito bacana quando você consegue interagir, conversar, inclusive com treinadores, tá? Eu acho que peca muito aquela coletividade de atletas. Eu acho que cada um tem que ter uma certa individualização. Eu sempre bati nessa mesma tecla, porque ninguém é igual a ninguém. Então, a gente tenta sempre ter essa interação com o treinador, com o fisioterapeuta, tentar mostrar que ó, a gente vai precisar trabalhar um pouco mais de cadê a cinética fechada, cadê a cinética aberta, fazer uma reabilitação, trabalho de core, se o paciente precisa fazer um caso de uma gestante, por exemplo, uma puérpera, precisa fazer um fortalecimento de cadeia de pelve, assoalho pélvico e tudo Uhum. mais. Eu acho que é uma coisa muito interessante essa equipe multi que, quando funciona, só tem a acrescentar para Essa essa outra característica, né, David, da medicina esportiva, aprender a trabalhar em equipe, né, realmente aprender a em trabalhar em equipe, equipe. não só a equipe esportiva, mas a equipe multidisciplinar. Esse é o grande desafio, né, o desafio da comunicação, o desafio de conseguir expor a sua opinião sem ofender o outro, né, saber que ninguém é dono da verdade, saber a hora que você de fazer o debate, né, saber a hora em que todo mundo tem que dar as mãos ali e seguir no mesmo caminho para poder, né, ter algum resultado, né? E ter Isso pé é, no chão, é um ter super humildade, aprendizado. pé no chão, e que, assim, eu aprendo todo santo dia com essa galera. Então, assim, eu consigo aprender muito mais com eles do que eles comigo, né? Então, é muito importante foi inclusive tema, inclusive do congresso hoje, essa relação de equipe multi, né, com um profissional de alto rendimento, né? Então, é uma Certo. coisa que eles fizeram bastante. Foi bem produtiva aí hoje. E todo esse processo. Legal. Ó, tem uma mensagem aqui da Rita 2250, que na Bahia precisa ser mais discriminada a medicina esportiva, né? Acho que é sobre divulgação, né, da especialidade. O David já tá fazendo a parte dele aí, né? Tá, já Se eu te tá. falar que é essa pessoa aí, o nome dela é minha mãe.
Então, vai Muito ter que estar bem, presente né? para dar suporte. Isso aí, né? Queria agradecer ao suporte familiar, né? Sempre muito importante, É né? Suporte atleta, Luiz, é familiar. atleta. É atleta. Atleta de quê? É De atleta de quê? corrida, corrida e caminhada. Ela é atleta disso aí. É isso aí, tem mais que fazer mesmo, né? Tem mais que Tá fazer show, mesmo. exatamente. Tá joia. É, ô, Valindo, vai, se você quiser, vai tentando comentar alguma coisa, pede a palavra aí, se o sol estiver entrando, fica à vontade aí para participar, tá? Ó, o Dr. Marcelo De Carli mandou um abraço aí, grande Varlindo, né? Ah, Jordânia Aragão entrou aqui também. Raquel Luz, nossa TO, né, reabilita muitas mãos esportivas aí né, lá no Vita para a gente. É, muito legal. Bom, A galera da pós tá em peso sim, Luiz. Tá todo Dr. mundo. Renato Melo está perguntando aqui como faz a inscrição para pós. Irina, por favor, Irina, põe o link aí de novo, tá? Que eu tô aqui tô aqui na moderação, mas quer dizer, a Irina está na moderação, ela vai colocar para você, tá? Renato Melo, por favor, vai ser um prazer tê-lo aí com a gente, tá? Muito bem. O Luiz está perguntando se os alunos estão em peso no Congresso. O David falou que estão, né? Com certeza, a galera aqui tá boa. E tem previsão de chegar mais gente ainda, então a galera do Vita aí tá chegando grande. Todo mundo junto. Tá, legal. Ó, queria também comunicar a presença ilustre do professor Varlindo Carneiro, pai, aqui na nossa live, né? Professor e técnico e ex-presidente da Federação Brasileira de Atletismo, né? Um dos maiores divulgadores aí do atletismo que ensinou muita gente aí muita gente para formou muitos atletas, muitos dirigentes, muitos técnicos, né? A doutora Luana Goulart, nossa especialista de ombro, né? Sabe muito também de lesões esportivas do ombro, tá? E é isso, e depois a Irina dá uma olhadinha aqui, que parece que o link não foi para Tem tudo o já fixado local. ali. Depois a gente dá um jeito nisso, aproveitar. Bom, pessoal, queria agradecer a audiência de vocês, queria agradecer ao David, que está no meio do congresso ali, arranjou um tempinho para falar com a gente, para dar, né, a opinião dele. E eu queria que você terminasse aí dando a sua opinião, a sua experiência como aluno do curso, como está sendo, expectativas, o que você ainda quer, né? Temos módulos ainda para terminar, né? O que você gostaria de ver, ainda dá tempo de tentar, né, de tentar fazer alguma coisa. Você sabe que a coordenação aqui sempre Ah, com tenta, certeza. né, Isso aí. atender às expectativas aí do grupo. Falando em coligação, a Irene e o Luiz aí são pessoas essenciais para tudo isso funcionar. Então, os meninos estão sempre no corre aí, trazendo tudo do bom e do melhor. Você fala de um conteúdo na aula, eles já estão mandando o link do conteúdo. Fala de um livro na aula, já manda o link do livro. Então, parabéns a Irene e o Luiz aí pelo todo esse processo. Nada disso teria acontecido também sem vocês, tá? E assim, após o Vita, para mim foi uma experiência ímpar, tá? Eu acho que se eu pudesse chegar assim para todas as pessoas que fazem isso, tivesse a oportunidade de assistir pelo menos uma aula, né, para ter ideia de como é que funciona toda essa logística da medicina esportiva, eu não teria ideia que eu escolheria o Vita, tá? Por vários motivos. Eu não vou ficar, eu acho que cada um vai ter essa experiência para ter, mas o principal motivo os dois principais motivos que me fazem ter um carinho, um apreço por essa pós é a capacidade de você conseguir ter um aprendizado surreal de diversas formas, com conteúdos assim que você acha que realmente vai ser difícil de aprender, mas, por exemplo, cardiologia do esporte, hoje em dia você sabe que consegue ter uma noção muito boa disso e consegue manter um aprendizado um aprendizado, um conhecimento para todos ao seu redor. Então, é uma pós que tem bastante didática, uma pós que tem aulas práticas que eu gostei bastante, né? A gente tem a possibilidade de conhecer a ergospirometria, trabalhar um pouco com a ergospirometria, fazer estágios com equipamento de ergospirometria, parte prática também da parte ortopédica
e abre portas de um network incrível para desbravar esse mundo da medicina esportiva, tá? Então, eu acho que, fora que, não menos importante, né, que tem sempre um link, né, Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, que eu acho que é isso aí extremamente importante para qualquer tipo de curso que for, né, de seminário, algo do tipo, você ter uma afiliação com sua sociedade, que é o que vai trazer, de fato, o nosso caráter como profissional, né, que eles instruem a gente da melhor forma possível, trazendo Legal. da melhor maneira a parte ética. E o que eu pretendo ver nas próximas aulas é que todos façam uma linda apresentação, que a gente tem um final bacana. Com certeza vai dar um show aí todo mundo. E nos próximos capítulos aí, para o ano que vem, muita coisa tá. Meu principal objetivo é disseminar de fato a medicina esportiva na Bahia, no Nordeste, que é uma coisa muito fraca, a verdade essa é muito fraca. E tem muita coisa acontecendo na Bahia que é muita confusão no conceito médico do esporte e o que o médico do esporte faz com outros profissionais que atuam na área, que fazem coisas assim que fogem um pouco da parte ética profissional. Tá? Então, assim, meu Uhum. principal conduto aqui é trazer um pouco mais da medicina esportiva para a Bahia e tentar disseminar conteúdo que não é só para isso não é só para atleta, né? É para todos que fazem atividade física e exercício físico. Esse é outro ponto que eu sempre reforço na entrevista, né? O objetivo do curso é trazer o esporte como também uma ferramenta para o consultório, não é para ensinar aqueles atalhos, né, que muitas vezes não dão, às vezes dão um resultado rápido, mas efêmero, né, com riscos à saúde, né? Perfeito. Em relação à sociedade, né, tem uma pergunta aqui da Ana Lotati, como fica a questão da prova de título posteriormente após, né? A prova de título ela é definida por um edital da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. E nesse edital ele põe alguns pré-requisitos. O fato de você fazer a pós, ela conta como um pré-requisito já de experiência na área de medicina esportiva. Então, supondo que você não tenha comprovado nenhuma experiência na área de medicina esportiva, a partir do momento que você fez a pós, ela já conta como o primeiro ano dessa experiência, né? Então, a nossa pós é uma das pós-graduações que estão lá, né, no site da sociedade. Queria agradecer também a sociedade pelo apoio, né, de deixar o nosso link ali para para quem queira participar, né? Se você já tem experiência com medicina esportiva comprovada ali, né, seguindo os critérios do edital, a pós é um reforço, né, para você entrar com a parte teórica e com o network, né, com o relacionamento, né? Pessoal, deixa eu ver se tiver mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Ó, manda um link de novo pela última vez. Professor Beco Bogos ali, ó, entrando aqui no final, técnico de basquete da nossa ilustríssima Atlética da Medicina USP. Né? Prazer em tê-lo você aqui no nosso vídeo. David, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado a todos pela presença, pela participação, né? Espero que tenha ajudado aí quem está na dúvida sobre a área e quem quiser incorporar os benefícios da medicina esportiva para a sua prática clínica, por favor, me procure o Varlindo. Vai ser um prazer poder orientá-los. Tá? Obrigado, Bom Matheus, aí pelo congresso. convite. Boa noite para todos. Opa, E uma mensagenzinha que eu queria deixar para vocês, de uma maneira geral, não tem nada a ver com a medicina esportiva, mas diante de tantas coisas que têm acontecido no nosso mundo, seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que é uma mensagem muito importante nos dias atuais. muito bom. Parabéns. Valeu, galera. Nada Boa melhor para noite. fechar. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.